Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e o tema desse vídeo é adaptação das meninas na escola. Como é a escola em Gramado? Como é a escola em Canela? Você que está assistindo esse vídeo, primeiro eu peço para que você possa deixar o seu like aqui, para que possa alcançar mais pessoas. E se você não fez a sua inscrição ainda no nosso canal, faz a tua inscrição que nós já somos mais de 1000 inscritos aqui do nosso canal Colecionador de Memórias. E tem aqui também o nosso Instagram, você pode acessar @memoriasnaserra, que tem aí o nosso Instagram. Eu resolvi falar sobre esse tema aqui no canal, fazer um vídeo. Eu já fiz um vídeo, você pode olhar nos vídeos anteriores, que eu falo sobre a escola, a adaptação das minhas filhas aqui na escola. Mas esse é um tema que eu recebo muita pergunta. Muita gente entra em contato comigo no Instagram, no WhatsApp, perguntando sobre como é a escola. E eu vou tentar nesse vídeo trazer mais informações relacionadas ao vídeo anterior para que seja um complemento e não seja tão repetitivo. E na verdade o que eu quero compartilhar também é a nossa experiência. Lembrando que eu sempre digo isso e muitas pessoas até me dão feedback sobre isso, que gostam quando escutam a nossa experiência. Eu tento ser o mais realista possível. Porque outrora eu estava aí do outro lado da tela, como você está agora assistindo esse vídeo, tentando consumir o máximo de informações sobre Gramado e Canela, porque nós pensávamos em vir morar aqui. Nós já estamos há 2 anos, somos do Ceará, Aquiraz do Ceará, já estamos há 2 anos morando aqui na Serra Gaúcha, eu, a Keila, a Raíssa, a Maísa e a nossa bulldogzinha, a Sky. E como eu falei anteriormente, muita gente pergunta sobre isso. Porque é uma preocupação para quem é pai e mãe, como vai ser a escola e como é a adaptação do filho. Primeiro eu quero falar sobre como as escolas, como você faz a matrícula nas escolas e contar um pouco da nossa experiência, da nossa e das meninas relacionado à escola. E vou contar também um pouco do histórico, de como foi a Raíssa e a Maísa. Uma tem 5 anos e uma tem 10 anos, tá? Para você entender um pouco como funciona aqui em Gramado, em Canela, na região, existe a escola municipal, existe a escola estadual e existe a escola privada, né? A escola particular. Aqui tem pouquíssimas escolas particulares, aqui tem muito mais escola municipal e estadual. Parece que é meio que cultural aqui da região as crianças estudarem em escola municipal ou estadual. Por exemplo, em Canela, eu conheço 2 escolas particulares, a Copec e o Marista. Eu acho que tem outras infantis, mas é muito pouco, né? Diferente de muitos outros estados e outras cidades que você vê um número muito grande de escolas. Aqui é diferente. Gramado também do mesmo jeito, escola particular para fundamental. Ensino médio eu nem sei se tem Gramado, na verdade. Eu vou até pesquisar melhor sobre isso, particular, porque eu sei que tem muita escola estadual e municipal. Como eu falei anteriormente, diferente dos outros estados, aqui tem muita questão cultural. O pessoal que mora aqui já colocar o filho para estudar. Existe o período integral e o período parcial, né? O integral o dia todo e o meio período nas escolas. Aqui é diferente lá de onde nós viemos do Nordeste, a nomenclatura. Também vou me aperrear um pouco nisso aí, porque eu não lembro muito bem. Mas a escola aqui do fundamental, ela é diferente do infantil. Ela é separada. A escola aqui em Canela não é junta. Então quem tem 2 filhos, com certeza vai enfrentar essa dificuldade em levar os filhos para uma escola só. Aqui é separado. Não vi nenhuma escola junta. A infantil é um prédio, é uma escola, né, até, se não me engano, 5 anos, e depois vem um fundamental, que é de 6 anos em diante, que é outra escola. Então são prédios separados. Se você tem 2 filhos, você vai enfrentar essa dificuldade. Eu até tinha ouvido já isso em algum vídeo que eu tinha assistido de outro canal, né, antes de vir para cá. A escola municipal, ela é integral. Você deixa o seu filho a partir de 6h30 da manhã até 8 horas, 8h30 você pode entrar, se não me engano. Se for infantil, se for fundamental, é o horário normal ali, 7h20, e vai até 7 horas e vai até 5h30 da tarde.
E quando é infantil, vai até às 18h30, é o dia todo. Então, para quem trabalha, o esposo e a esposa, o homem e a mulher trabalham, pode deixar o filho na escola municipal, integral, e passar o dia todo. A escola estadual não é o dia todo. A escola estadual só é meio período, tá? Então é importante você saber qual que é a diferença. Uma é gerida pelo município e outra é gerida pelo estado. Dizem que a escola municipal é melhor do que a estadual, tá? Eu não tenho experiência, como eu falei, em relação a Gramado, porque a gente mora em Canela. As escolas que a minha filha mais velha estudou na municipal e estudou na estadual. Então eu tenho boa referência das duas. Cada uma tem suas particularidades. Mas todas as duas eu não percebi tanta diferença da municipal e da estadual, né? Então, só para você entender um pouco como funciona. E para fazer a matrícula, você vai vir morar aqui, precisa matricular o seu filho. Como é que você vai fazer para matricular? Eu vou falar um pouco sobre isso e depois eu venho falar sobre a adaptação, né? Para matricular você precisa ir na secretaria. Aliás, você pode fazer a matrícula pela internet, pelo site, ou você vai na Secretaria de Educação. Nós somos na Secretaria de Educação. E aí na Secretaria de Educação, ela vai ver qual é a escola mais estadual mais próxima à sua casa, ou a municipal. E se for o infantil, ela vai lhe dar o site para você fazer pelo site. Se for o fundamental, ela vai lhe orientar a ir diretamente na escola. Ela vai ver qual que tem vaga e vai lhe orientar a ir diretamente na escola. Algumas escolas municipais, elas são bastante concorridas. Você pode ter dificuldade em encontrar vaga, tá? Mas não se preocupe, porque é obrigação do município e do estado de matricular seu filho na escola. Então, a não ser que seja a lei, se não me engano, é a partir do infantil, tem uma série, não sei se é a partir de 4 anos, 5 anos, é obrigação. Então, a não ser que seja ali o pré-1, pré-2, que é 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí não tem essa obrigatoriedade do município. Mas a partir daí não, é obrigatoriedade, então não se preocupe que de uma forma ou outra vão encontrar a vaga para o seu filho. Às vezes pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, dependendo da sua localidade, tá? Então o que eles vão pedir? Eles vão primeiro perguntar o seu endereço, qual é a localidade, onde é que você mora, o bairro. Porque dependendo do bairro que você mora, vão ter ali 2 ou 3 escolas, eles vão direcionar o seu filho para uma daquelas 2 ou 3 escolas do bairro, a que tiver vaga. Você não vai conseguir, se for municipal, você não vai ter muito poder de escolha, vai ser aqueles direcionarem. Se você faz a inscrição pelo site, ele vai te dar as opções. Primeiro, segunda ou terceira opção. Então você coloca lá, eu ouvi falar da escola tal, ela é boa. Aí você coloca como primeira opção, segunda e terceira opção. No fundamental, já você tem um pouco mais de liberdade, né? Você coloca as opções, mas normalmente a primeira opção que você coloca, normalmente tem vaga, né? Então você já coloca na estadual e a criança já vai para a estadual, a que fica próxima ao seu bairro. Então vamos lá para a nossa experiência aqui quando chegamos. Muita gente pergunta isso. Eu vou vir no final do ano, vou vir no começo do ano, como é que eu faço? Será se eu consigo colocar para estudar? Nós chegamos aqui em julho, né? Elas fizeram o primeiro semestre na nossa cidade e o segundo semestre fizeram aqui. A minha mais velha eu consegui na municipal assim que nós chegamos, e a mais nova demorou um pouco mais para ter uma vaga, acho que foi uns 10 dias, uns 12 dias no máximo. Fizemos a inscrição e já conseguimos vaga. Lembrando que as duas, nós não conseguimos vagas para as escolas próximas onde morávamos, porque antes nós morávamos no centro de Canela. Então as escolas do centro, elas já tinham suas vagas preenchidas, já tiveram suas vagas preenchidas. Eles encaminharam as nossas filhas para as escolas próximas a um bairro do centro, tá? Foi para esse bairro. E todas as duas foram para a escola próxima a um bairro aqui chamado Santa Marta, as escolas do bairro. Eu não conhecia muito bem esse bairro, né? Então levamos para as duas. A infantil, a pequena, a minha filha menor, a escola não tem assim, realmente o que reclamar, enfim, uma escola de tempo integral muito boa. Eles servem toda a questão da alimentação, toda a questão do cuidado. A escola realmente não tem o que reclamar. Da minha filha mais velha, do fundamental, já nós não tivemos uma boa experiência. A experiência realmente foi ruim, né? Começou quando eu deixava ela na escola,
ela fazia, acho que era o 5º ano, não era aquele? Era o 5º ano, a Raíssa? 4º ano. Eu deixava ela na escola, no 4º ano, e eu ficava observando. A escola é muito bonita, a estrutura, a escola nova, tudo organizado, as salas, cadeiras, tudo direitinho. Inclusive é uma escola nova, mas eu percebi um comportamento estranho das crianças, batendo, empurrando, jogando, sabe, assim, às vezes a sala muito suja, e eu fiquei um pouco inicialmente assim com receio, mas a gente tinha acabado de chegar, não conhecia nada na região, enfim, e ela passou então um mês nessa escola e algumas coisas aconteceram e eu fiquei realmente assim, não gostando da situação, não foi boa, e ela me relatando, e ela teve assim um choque, porque em Aquiraz ela estudava na escola particular, ela sempre estudou em escola particular, escolas boas, então quando veio para cá, a gente colocou ela na municipal e percebemos essa diferença, principalmente em relação a comportamento, né? E fiquei observando. Passou então acho que um mês e meio, e repetido, ela relatava algumas coisas e tudo. Enfim, eu vi que não tinha condição. Fui na Secretaria de Educação relatar algumas coisas, né? E disse, olha, realmente a escola não, minha filha está com alguma dificuldade, essa escola não tem condição dela permanecer nessa escola. Gostaria então de que me desse a oportunidade de colocá-la em outra escola municipal, que não seja essa. Prontamente, a pessoa lá me passou, conseguiu uma vaga, uma escola no centro, outra escola, e aí eu fiz a transferência dela, dessa escola municipal no bairro Santa Marta, para outra escola. Depois eu fui entender que essa escola realmente no Santa Marta é um bairro aqui que é bem complicado, é um bairro assim, um pouco ruim de morar, é um bairro um pouco perigoso em algumas regiões e muitas dessas crianças, infelizmente, elas realmente vêm de mau comportamento, enfim. Eu vi que a região era uma região assim bem complicada, uma região bem delicada. Então, por essa razão, nós transferimos. Quando chegamos lá no centro, já foi outra realidade. Outra realidade. A gente já percebeu realmente que era uma escola assim, bem melhor comparado com a outra. Isso no ano passado, né? Então, no ano seguinte, ficaram no meio turno, no ano seguinte, a minha pequena que estava nessa escola, a menor também, no próximo ao bairro, conseguiu uma vaga para ela no centro. Então, no ano passado, ficaram as duas no centro. Uma numa escola ao lado do Rio Sul, chamada Jardim das Hortênsias, infantil muito boa, e a mais velha numa escola um pouco mais próximo, um pouco mais longe, né, distante assim da escola. Mas todas duas no centro. E todas duas municipais. Muito bom também, não tenho que... Vem, filha, aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Dá tchau, pessoal. Essa é a Maísa. Como é seu nome? Maísa. Como é o nome da escola que você estuda? Jardim das Hortênsias 1. Jardim das Hortênsias 1. Isso aí. Tá bom, filha. E nesse ano nós mudamos de bairro, né? Hoje nós moramos no bairro Vila Dante, aqui. Então só que elas permaneceram lá no centro. A Maísa permaneceu na escola lá no centro e a Raíssa foi para uma escola estadual. Eu optei por tirá-la da municipal porque ela estava com dificuldade na alimentação. Não que a alimentação fosse ruim, não tenho o que reclamar, porque ela realmente que não é muito boa de boca, como a gente fala no Ceará. Então, devido a essa situação da alimentação dela, nós trouxemos ela para uma escola estadual de meio período, porque daí ela te garantia que ela iria almoçar em casa, tá bom? E hoje ela está numa escola também lá no centro, chamada Luísa Corrêa, e eu também não tenho o que reclamar. A escola dá uniforme, enfim. Qual a observação que eu faço? Eu sei que o vídeo já está um pouco longo, mas esse assunto é um assunto interessante para quem tem filho, e vale a pena falar sobre isso, tá? Eu vou tentar usar as melhores palavras para não ser mal interpretado, tá? As nossas filhas, elas estudavam em escolas muito boas, particulares, que vem com um nível de ensino do Ceará muito bom. O que me surpreendeu para cá foi o nível de ensino. O nível de ensino aqui comparado com o do Ceará é muito abaixo, isso é indiscutível. Né? Não estou falando questão estrutural, falo de nível de metodologia, conteúdo e ensino. O Ceará realmente é um nível bem acima. O Nordeste, eu acho que do Brasil. E aqui a gente percebe essa diferença. Tem um amigo também, ele tem uma filha da idade da minha, que veio morar aqui, ele é da segurança pública, aposentado, acho que coronel, e ele relata que ele teve algumas dificuldades em relação a isso, ele acompanha muito o ensino, e lá
ele trouxe, colocou numa escola particular e ele sentiu muita diferença, né? Muita diferença da escola particular daqui com a escola particular do Ceará. E ele ficou assim surpreso. Isso as pessoas comentam realmente. E ele foi então, ele disse, não vou ficar pagando uma escola particular aqui se não tem tanta diferença. Ele tirou a filha da escola particular e colocou na escola estadual. E segundo ele achou até a escola estadual a experiência até mais positiva do que a escola particular em relação a ensino, tá? Então o que é que eu quero dizer com isso? Que realmente isso é a experiência dele, que o ensino aqui é um ensino que ele é diferente do Nordeste. A gente percebe o nível do conteúdo, né? As estruturas aqui são bem melhores, sala, até a questão do nível social, a questão da alimentação, da estrutura, enfim, quando eu falo estrutura, eu falo estrutural, cadeiras, material, banheiro, enfim, tudo isso aqui é bem melhor, não se compara, mas a questão de ensino realmente a gente percebe essa diferença comparando a nossa experiência, a escola particular com a escola municipal e estadual, então realmente tem essa diferença. Como a minha não estudou as minhas não estudaram em escola particular aqui, eu estou relatando a escola de um amigo próximo que veio morar aqui, que tinha a filha na escola particular, sentiu muita diferença, tirou e colocou na estadual e está achando a municipal ou estadual e está achando até um pouco melhor, comparado com a particular daqui. Então essa é a nossa experiência. Mais uma vez eu digo que eu não sou o dono da verdade, não quero lhe induzir a nada. O meu objetivo é compartilhar com você as nossas experiências sobre a adaptação das nossas filhas na escola aqui. Pergunta importante. Recebo muito essa pergunta. Já sofreram preconceitos por serem nordestinos? Já tiveram algum preconceito em relação a isso? E a minha resposta é não. A gente não teve. Dizem por aí que alguns têm. Eu já ouvi algumas pessoas comentarem. Não vejo isso muito, mas já ouvi. Mas tive que refazer aqui essa partezinha final porque o microfone descarregou e estou gravando com o áudio aqui do telefone. Como eu falei em relação a preconceito, é isso. Nós não tivemos, já ouvi, mas algumas pessoas falaram, mas muito pouco em relação a isso. Então é isso. Espero ter ajudado você, colaborado de alguma forma para você que tem curiosidade em saber como é a adaptação, enfim. De forma geral, eu poderia dizer o seguinte, que nós não tivemos tanta dificuldade, pelo contrário, foi tranquila a adaptação, as meninas fizeram amizade na escola, as escolas têm grupo de WhatsApp que sempre mandam mensagens, o que é muito forte aqui também é a questão da cultura, então existe um período do ano que é a Semana Farroupilha, eles valorizam muito essa questão da cultura, né? A minha filha, a pequena Maísa, ela, na escola ela aprendeu a cantar o hino de Canela, então desde pequenininha, quando ela ia para a escola, uns 4, 5 anos, ela já aprendeu a cantar o hino da cidade. Isso aí é muito legal, né? Então eles valorizam muito essa questão cultural aqui, tá bom? Então é sobre isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Quero lembrar você que vem à Serra, não comprou ainda passagem aérea, hospedagem. Nós temos como ajudá-lo em relação à passagem aérea, hospedagem, programação aqui na Serra, transfer do aeroporto para Gramado, City Tour, né? Nós temos toda uma rede de motoristas parceiros que fazem esse serviço. A Keila, minha esposa, fica aí à frente disso aí, fazendo esse trabalho de ajuda, de suporte, enfim. Então entre em contato conosco que a gente pode com certeza ajudá-lo na sua viagem. E caso, né, você já comprou a passagem, enfim, está vindo, nós temos uma forma de ajudá-lo a economizar muito através do site Laçador de Ofertas, utilizando o nosso cupom Memórias na Serra. A gente consegue montar a sua programação com os descontos de 12, 15, 20, 30, até 40% de desconto nos ingressos nos parques, restaurantes, fundis, enfim, a gente consegue ajudar bastante em relação a isso, tá bom? Deixa teu like mais uma vez, se você não deixou, curte, compartilha e comenta nesse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.